O milagre que mudou a vida de Pedro, quando a fé venceu a dor. Pedro sempre foi um homem trabalhador. Aos 38 anos, ele sustentava a família como motorista de aplicativo em São Paulo, mas há 2 anos sua vida tinha virado um pesadelo. Sua esposa, Ana, de 35 anos, sofria com uma endometriose severa. As dores eram tão intensas que muitas vezes ela não conseguia sair da cama. Os médicos falavam em cirurgia, remédios caros e, o pior, a possibilidade de nunca terem filhos. As contas médicas se acumulavam, e Pedro, apesar de lutar, via o salário sumir em consultas e exames. A esperança estava se esgotando. Uma noite, depois de mais uma crise de Ana, Pedro sentou na calçada em frente ao prédio onde moravam, com as mãos no rosto. Deus, se tu existes, me mostra um caminho, murmurou entre lágrimas. Foi então que ouviu uma voz amiga: Pedro, tudo bem? Era o seu João, um vizinho que lhe mal cumprimentava. O velho senhor, com sua Bíblia debaixo do braço, sentou ao seu lado. Filho, eu já passei por coisas difíceis também. Mas na Igreja Universal, eu encontrei força. Lá, Deus opera milagres. Por que você não vai? Pedro nunca tinha sido de igreja. Achava que fé era coisa para quem tinha tempo. Mas naquela noite, desesperado, aceitou o convite. No domingo seguinte, entrou pela primeira vez em um templo da Universal. O que viu o deixou impressionado: pessoas orando com fervor, pastores falando com autoridade, testemunhos de curas no altar. Uma mulher contava como havia sido libertada de uma doença depois de participar da corrente de oração. Outro homem chorava ao relatar que, após dar o dízimo fielmente, suas dívidas haviam sido pagas de forma sobrenatural. O pastor, ao ver Pedro no fundo, se aproximou. Meu irmão, você está precisando de um milagre? Pedro, envergonhado, apenas assentiu. Deus vai te atender. Mas você precisa crer e fazer a sua parte. Participe da campanha da fé que começa hoje. Traga sua esposa na próxima reunião de libertação. E não deixe de separar o dízimo, mesmo que pareça difícil. Deus abençoa quem obedece. Pedro saiu da igreja com um fogo no peito. Ana, cética, resistiu no início. Já gastamos tanto com médico, Pedro. Não vamos gastar com igreja também. Mas ele insistiu. Não é gasto, Ana. É investimento na nossa fé. Se Deus curar você, não vamos precisar mais de remédios. Ela, exausta pela dor, finalmente concordou. Na quarta-feira seguinte, eles voltaram à igreja para a reunião de libertação. O templo estava lotado, o louvor era intenso, e o pastor falava sobre a fogueira santa, um momento de quebra de maldições. Pedro seguiu todas as orientações, escreveu o nome de Ana em um papel, ungiu-o com óleo consagrado e o colocou no altar. Quando o pastor ordenou que todos orassem em voz alta, Pedro gritou: Senhor, cura minha esposa. Eu creio no teu poder. Ana, ao seu lado, chorava, mas também repetia: Eu creio, Jesus. Naquela noite, algo mudou. Ana sentiu um calor estranho no ventre durante a oração. No dia seguinte, acordou sem a dor costumeira. Pedro, eu não sinto nada, disse, assustada. Ele não acreditou de início, mas quando ela pulou da cama e correu para abraçá-lo sem gemer, os dois caíram de joelhos. Deus fez, gritou Pedro. Os médicos, surpresos, confirmaram: os cistos haviam diminuído significativamente e a inflamação, desaparecido. Isso não tem explicação médica, disse o ginecologista. Mas Pedro e Ana sabiam: era o poder de Deus. O milagre não parou por aí. Pedro, agora fiel dizimista, viu seu trabalho prosperar. Passou a fazer vigílias de oração toda sexta-feira, e em poucos meses, Ana engravidou. Hoje, eles levam um filho de 2 anos, Davi, para a escola bíblica infantil da Universal. Deus não só curou a minha doença, mas nos deu uma família, testemunha Ana no altar, com lágrimas nos olhos. Pedro aprendeu que a fé não é passiva. Não adianta só pedir. Tem que obedecer, participar das campanhas, dar o dízimo mesmo quando parece impossível. Deus honra quem o busca de verdade, diz ele, agora como obreiro voluntário na igreja. Toda vez que alguém pergunta como sua vida mudou, Pedro responde: na Igreja Universal, eu aprendi que nenhum problema é maior que o poder de Deus.
Basta crer e não desistir. E isso, para ele, é a maior lição de todas. No mesmo culto em que Ana dava seu testemunho, uma mulher chamada Marisa, sentada nos bancos do fundo, ouvia tudo com o coração apertado. Ela havia chegado à igreja arrasada, depois de receber um diagnóstico de câncer em estágio avançado. Os médicos tinham dado poucas esperanças, e sua família já se preparava para o pior. Mas algo na voz firme de Ana, na alegria de Davi correndo pelos corredores da igreja, acendeu uma pequena chama dentro dela. Se Deus fez por eles, pode fazer por mim também, pensou Marisa, enquanto segurredava o lenço molhado entre as mãos. Naquele dia, ela decidiu que não sairia dali sem uma resposta. Após o culto, procurou o pastor e desabafou: eu quero crer, mas tenho medo. E se não der certo? O pastor, com um sorriso sereno, colocou a mão em seu ombro e disse: Deus não olha para o tamanho da sua fé, mas para o tamanho do seu poder. Comece hoje. Faça a campanha da água com fé, jejuando e orando. E não falte às reuniões. Marisa obedeceu. Todos os dias, de manhã e à noite, ela tomava água consagrada, declarando: em nome de Jesus, estou curada. Mesmo quando as dores pioravam, ela se apegava à palavra. Suas filhas, que no início achavam que era desespero, começaram a notar uma mudança. Mãe, você está diferente, disse a mais nova certa tarde, enquanto Marisa cantava hinos de gratidão na sala. É a fé, minha filha. A fé que move montanhas. 3 meses depois, nos exames de rotina, os médicos ficaram boquiabertos. Os tumores haviam sumido. Isso não tem explicação científica, disse o oncologista, coçando a cabeça. Mas Marisa sabia muito bem a explicação. Meu médico é Jesus, declarou ela, chorando de alegria no consultório, enquanto as enfermeiras, emocionadas, pediam para tirar uma foto com ela. Hoje, Marisa é uma das primeiras a chegar às reuniões de mulheres na Universal. Ela lidera um grupo de oração para enfermos e sempre leva consigo uma garrafa da água consagrada para distribuir. Eu já estive no vale da sombra da morte, mas Deus me tirou de lá com sua mão poderosa. Se Ele fez por mim, pode fazer por você também, diz ela, olhando nos olhos de cada pessoa que se aproxima em busca de esperança. Enquanto isso, Pedro e Ana continuavam a colher os frutos da fidelidade. Certa noite, durante uma vigília, Pedro sentiu Deus falando ao seu coração para abrir um pequeno negócio de entregas. No início, era só uma moto velha e alguns clientes do bairro, mas ele consagrou o trabalho a Deus e separava o dízimo antes mesmo de pagar as contas. Em menos de um ano, Pedro tinha 3 motos e 2 funcionários. Não é sorte, é bênção. Quando a gente coloca Deus em primeiro lugar, Ele abre portas que nenhum homem pode fechar, ele costumava dizer aos novos obreiros que treinava. Ana, por sua vez, descobriu um dom que não sabia que tinha, o de aconselhar outras mulheres. Muitas chegavam até ela depois dos cultos, desanimadas por problemas no casamento ou com os filhos. Eu também já pensei em desistir, Ana confessava, segurredando suas mãos. Mas Deus restaurou meu lar. Ele pode restaurar o seu também. Com o tempo, ela passou a ajudar na sala de oração das mulheres, onde muitas encontraram força para perdoar, recomeçar e crer no impossível. Um domingo, durante a Santa Ceia, o pastor fez um pedido especial: quem aqui já recebeu um milagre de Deus, levante a mão. Quase todos os presentes ergueram os braços. Alguns choravam, outros sorriam, mas todos tinham uma história para contar. Pedro, Ana e Marisa estavam lá, de mãos dadas, sabendo que suas vidas eram provas vivas de que Deus ainda opera milagres nos dias de hoje. O segredo não é a igreja em si, é Jesus que está nela, disse o pastor, encerrando o culto. Quando você entrega seu problema a Ele de verdade, não há doença que não sare, não há dívida que não se pague, não há família que não seja restaurada. O milagre começa quando a gente para de duvidar e começa a obedecer. E assim, mais uma vez, a fé de muitos foi renovada. Porque na Igreja Universal, não se fala de milagres como algo do passado. Ali, eles acontecem todo dia, na vida de pessoas comuns que decidiram confiar em um Deus extraordinário. Naquela mesma semana, enquanto o sol se punha sobre a cidade, uma mulher chamada Clara chegou à igreja com o coração apertado. Ela tinha ouvido falar dos testemunhos, mas ainda carregava uma dor que parecia não ter cura.
Seu filho, Lucas, de apenas 7 anos, estava há meses em uma cama de hospital, lutando contra uma doença rara que os médicos não conseguiam entender. Os exames não davam respostas, os remédios não faziam efeito, e a cada dia que passava, Clara sentia o chão sumir debaixo dos seus pés. Ela entrou na igreja quase sem forças, arrastando os pés como se cada passo pesasse uma tonelada. Mas assim que cruzou a porta, algo mudou. Não eram só as vozes dos obreiros que a recebiam com um sorriso sincero, nem o cheiro de café que vinha da sala ao lado. Era uma paz que ela não sentia há muito tempo. Como se, naquele lugar, suas lágrimas tivessem permissão para cair sem medo. Um obreiro se aproximou, colocou a mão em seu ombro e perguntou: Irmã, o que você precisa hoje? Clara não conseguiu segurar o choro. Entre soluços, contou tudo: as noites em claro, as orações que parecia que não eram ouvidas, o medo de perder o filho. O obreiro não deu respostas prontas, não falou que tudo ia ficar bem só para acalmá-la. Em vez disso, disse algo que ecoou fundo em sua alma: Deus não está surdo. Ele está esperando você confiar nele de um jeito que ainda não confiou. Clara foi levada até a sala de oração. Lá, outras mulheres a abraçaram, sem nem mesmo saber seu nome. Elas oraram com ela, não com palavras bonitas, mas com uma fé que queimava como fogo. Uma delas, uma senhora de cabelos brancos chamada Dona Maria, segurou suas mãos e disse: Minhas filhas, eu já vi Deus fazer o impossível aqui. Ele não muda. Se ele curou ontem, ele cura hoje. Naquela noite, Clara voltou para o hospital com um peso a menos no peito. Não porque a situação de Lucas tivesse mudado, os monitores ainda apitavam, os tubos ainda estavam lá, mas porque, pela primeira vez em meses, ela sentiu que não estava sozinha naquela batalha. 2 dias depois, durante um culto de quarta-feira, o pastor fez um chamado especial: Tem alguém aqui que precisa de um milagre urgente? Que não pode esperar mais? Clara levantou a mão trêmula. O pastor a chamou à frente, e enquanto ela subia ao altar, as lágrimas escorriam sem parar. Ele impôs as mãos sobre ela e orou com uma autoridade que só vem de quem já viu Deus agir. Em nome de Jesus, eu determino que essa criança seja curada. Que os médicos fiquem surpresos, que os exames mostrem a glória de Deus. Naquela mesma hora, a 20 quilômetros dali, no quarto do hospital, Lucas abriu os olhos. Não foi um despertar qualquer. Ele sentou na cama, olhou para a mãe que não estava ali e sorriu. Quando a enfermeira entrou correndo, assustada com os sinais vitais que começaram a se normalizar, o menino falou algo que gelou a espinha de todos: Mãe, eu sonhei com um homem de branco. Ele me tocou e disse que eu ia brincar de novo. Quando Clara chegou ao hospital na manhã seguinte, os médicos a receberam com expressões que ela nunca tinha visto antes. Os exames estavam diferentes. Os níveis que antes estavam alterados agora estavam normais. A doença que não tinha nome começou a regredir como se nunca tivesse existido. Um dos médicos, um homem cético que nunca havia acreditado em milagres, balbuciou: Não tem explicação médica para isso. É como se algo o tivesse curado por dentro. Clara caiu de joelhos ali mesmo no corredor do hospital. Não eram lágrimas de alívio, eram lágrimas de gratidão. Porque ela sabia, aquele não era o fim de uma batalha, era o começo de uma nova história. Uma história que ela contaria para o mundo inteiro, assim como Pedro, Ana e Marisa tinham feito. No domingo seguinte, Clara subiu ao púlpito com Lucas ao seu lado, saudável, sorrindo, vestindo a mesma roupa que usava no hospital. A igreja explodiu em glórias. Gente que nem conhecia os dois chorava como se fosse família. Porque ali, mais uma vez, Deus tinha mostrado que não há caso perdido para ele. Não há diagnóstico que ele não possa reverter, não há desesperança que ele não possa transformar em testemunho. E enquanto o coro cantava Deus é fiel, Clara olhava para a multidão e pensava: se ele fez por mim, pode fazer por qualquer um. Porque na Igreja Universal, os milagres não são lendas. São sinais de que Deus ainda está no trono, mudando vidas, escrevendo finais felizes onde o mundo só vê pontos finais. Naquela mesma semana, a notícia do milagre de Lucas se espalhou como fogo pela cidade. Jornais locais ligaram para Clara, rádios queriam entrevistá-la, até mesmo pessoas que há anos tinham se afastado de Deus começaram a aparecer na CCB, buscando uma palavra de fé. Mas Clara, com a humildade de quem sabe que não foi por seus méritos, sempre apontava para um só lugar, o altar.
Não fui eu, foi Jesus, ela repetia, com os olhos brilhando. Se você quer ver um milagre, vá até a igreja. Lá tem poder. E foi assim que, numa quarta-feira à noite, uma mulher chamada Rosa entrou pela primeira vez na CCB. Ela carregava nas costas uma dor que ninguém via. Seu filho, Vitor, de 10 anos, estava em coma havia 3 meses depois de um acidente de carro. Os médicos tinham dito que, se acordasse, seria com sequelas graves. Rosa já não chorava mais. Só olhava para o teto do hospital, perguntando a Deus por quê. Mas quando ouviu o testemunho de Clara na rádio, algo dentro dela se mexeu. Não era esperança, era desespero transformado em coragem. Ela foi até a igreja com uma foto de Vitor no bolso, apertada contra o peito. O pastor a recebeu com um abraço apertado, como se já a conhecesse há anos. Deus não faz acepção de pessoas, minha filha, ele disse, olhando nos seus olhos cansados. O que ele fez por Lucas, ele pode fazer por Vitor. Rosa balançou a cabeça, com medo de acreditar. Mas doutor disse que não tem mais jeito. Doutor não manda em Deus, respondeu o pastor, firme. Vamos orar. E ali, no meio da congregação, com mãos unidas e lágrimas caindo, Rosa derramou todo o seu sofrimento aos pés de Jesus. Não foram palavras bonitas, foram gritos, foram gemidos, foi a dor de uma mãe que não aguentava mais. E a igreja orou com ela, como um só corpo, clamando pela vida daquele menino. 3 dias depois, o telefone de Rosa tocou. Era a enfermeira do hospital, a voz trêmula. Senhora Rosa, o Vitor, ele abriu os olhos. Rosa caiu de joelhos no meio da rua. Não eram lágrimas de alívio, eram de gratidão, porque ela sabia, aquele não era um acaso. Era Deus respondendo. Era o mesmo Deus que tinha levantado Lucas, agora tocando na vida do seu filho. Quando Vitor saiu do hospital algumas semanas depois, sem sequelas, sem marcas, os médicos não tinham explicação. Mas Rosa tinha. E assim como Clara, ela não guardou o milagre para si. No domingo seguinte, mãe e filho subiram ao púlpito. Vitor, antes um menino frágil deitado numa cama de hospital, agora corria pelo templo, abraçando as pessoas, rindo. A igreja inteira cantava glória a Deus, e o coro parecia mais alto, mais cheio de fé. Porque ali, mais uma vez, o impossível tinha se tornado testemunho. E cada pessoa que saía daquela igreja levava no coração uma certeza: se Deus fez por Clara, por Lucas, por Rosa e por Vitor, Ele pode fazer por mim. E assim, a cada semana, novas histórias surgiam. Um homem com câncer terminal recebendo alta médica sem explicação. Uma família que quase se destruiu pela droga, agora unida nos bancos da CCB. Um jovem que tentou o suicídio e encontrou razão para viver no altar. Porque na Igreja Universal, os milagres não são coisas do passado. São o pão de cada dia. São a prova de que, quando a fé encontra a obediência, Deus age. E não há cadeado que Ele não possa quebrar, não há noite que Ele não possa transformar em manhã. Clara, agora, não era mais só uma mãe agradecida. Era uma guerreira. Toda semana, ela estava lá, seja limpando o templo, seja orando por alguém no fundo da igreja, seja levando um café para um visitante. Porque ela tinha aprendido uma coisa: milagre não é só receber, é também dar. É estender a mão para quem ainda está no escuro e dizer: vem. Aqui tem luz. Aqui tem Deus. E assim, a história de Lucas não foi só mais um testemunho. Foi uma semente. Uma semente que caiu em terra boa e frutificou, trazendo mais almas, mais milagres, mais vidas transformadas. Porque quando Deus opera, não é para um só. É para muitos. É para que o mundo saiba, Ele está vivo. E na CCB, Ele continua escrevendo histórias de vitória, uma vida de cada vez. 1 ano depois daquele dia que mudou tudo, Clara entrou na igreja com um embrulho nos braços. Não era grande, mas pesava mais que o mundo para ela. Dentro, um vestido branco, pequeno, com um laço azul no peito, o mesmo azul dos olhos de Lucas, que agora brilhavam sem medo. Era o dia do batismo dele. Não um batismo qualquer, mas aquele que Clara jamais pensou que veria. Porque quando os médicos disseram que Lucas não andaria, não falaria, não viveria além dos 5 anos, ela seguiu segurando a mão de Deus, mesmo quando as forças faltavam. E agora, ali estava ele, de pé ao lado do pastor,
com seus 7 anos recém-completados, sorrindo enquanto a água escorria por sua testa, como se lavasse para sempre as marcas daqueles dias sombrios. A igreja inteira chorou. Até os homens mais sérios, aqueles que nunca deixavam transparecer emoção, enxugavam os olhos com as costas das mãos. Porque não era só o milagre de Lucas que os comovia, era ver Clara, aquela mãe que entrou arrasada anos antes, agora de pé, firme, com o filho ao lado, como um sinal vivo de que Deus não desiste de ninguém. Depois da cerimônia, uma mulher se aproximou de Clara. Era Dona Maria, uma senhora que ela mal conhecia, mas que sempre via sentada nos fundos da igreja, sozinha. Com voz trêmula, Dona Maria segurou a mão de Clara e disse: "Minha neta tem a mesma doença que o Lucas tinha. Os médicos falam que não há esperança. Mas hoje eu vi que com Deus, esperança é a última coisa que acaba." Clara não hesitou. Abraçou aquela mulher como se a conhecesse há anos e sussurrou: "Então vem com a gente. Toda terça e sexta, nós estamos aqui. Orando, crendo, esperando. Deus não faz acepção de pessoas. Se fez por mim, faz por você também." E assim, o que começou como uma batalha pessoal se tornou um exército. Um grupo de mães, pais, avós, todos unidos não só pela dor, mas pela certeza de que ali, naquele templo simples, com paredes brancas e bancos de madeira, algo maior estava acontecendo. Algo que os médicos não podiam explicar, que os remédios não podiam comprar. Lucas, que antes era uma criança frágil, agora corria pelos corredores da igreja, brincando com as outras crianças, contando para todo mundo como Jesus me curou. E cada vez que ele dizia isso, era como se uma faísca acendesse em alguém. Um homem que chegara arrastando uma perna por causa de um acidente começou a frequentar as reuniões. Uma jovem que lutava contra a depressão encontrou forças para sorrir novamente. Até um casal que estava prestes a se separar se reconciliou depois de ver, nos olhos de Clara, que o amor, o de Deus e o deles, ainda valia a pena. O pastor, em um domingo de manhã, olhou para a congregação lotada e disse: "Há pessoas que perguntam, por que a CCB cresce tanto?" Eu respondo, porque aqui a gente não prega só a palavra. Aqui a gente vive. Aqui a gente vê Deus agindo. Não é teoria, é realidade. Não é promessa, é cumprimento. E era a verdade. Porque a história de Lucas não era só dele. Era de Clara, que aprendeu que a fé não é passiva, é luta, é persistência, é ficar de joelhos até a vitória chegar. Era de Dona Maria, que agora trazia a neta às reuniões, crendo pelo mesmo milagre. Era de cada pessoa que, ao ver uma vida transformada, se permitia acreditar que a sua também poderia ser. E assim, a CCB seguia sendo o que sempre foi, um lugar onde o impossível se torna possível, onde as lágrimas se transformam em sorrisos, e onde Deus, em seu silêncio poderoso, continua a dizer: "Eu estou aqui." E para mim, nada é tarde demais. O milagre completo. Naquela noite de oração, enquanto as mãos se uniam e as vozes clamavam, Lucas sentiu algo diferente. Não foi um raio, nem um trovão, foi uma paz que invadiu seu peito, como se o próprio Deus sussurrasse: "Confie em mim até o fim." E então, aos poucos, os exames começaram a mudar. Os médicos, antes sem esperança, agora balançavam a cabeça, incrédulos. "Remissão total", disseram. Não havia explicação médica. Só a assinatura de um Deus que não desiste de ninguém. Clara, que orara até suas joelhos doerem, chorou ao ver o marido de pé, forte, abraçando-a como nos primeiros dias. Dona Maria, com a neta no colo, sorriu através das lágrimas: "Eu sabia. Deus não erra o endereço." E assim, o que era um testemunho se tornou um coro, cada vida ali tinha uma história de luta, de fé que viu o invisível e tocou o impossível. Reflexão final. Deus não muda as circunstâncias só para nos impressionar, Ele as transforma para nos revelar. Revelar que a fé não é a certeza de que tudo sairá como queremos, mas a confiança de que, no fim, estaremos onde Ele sempre quis, mais perto dele. Às vezes, o milagre não é a cura instantânea, mas a força para suportar a espera. Outras vezes, é a mão que segura a nossa no escuro, lembrando: "Você não está sozinho." Lição de vida. A CCB não cresce por milhares de pessoas, cresce por uma vida de cada vez. Porque o Evangelho não é um discurso, é um abraço no desespero, um "eu acredito por você" quando as forças acabam.
O milagre não está só no fim da história, mas em cada joelho dobrado no caminho. Deus não está nos grandes espetáculos, está nos detalhes que só um coração que persiste consegue enxergar. E assim, a igreja seguia de portas abertas, não como um prédio, mas como um farol. Porque quando Deus age, não é para ser admirado de longe, é para ser vivido. E ali, entre lágrimas que viraram sorrisos impossíveis que se renderam, ecoava a verdade mais simples e profunda: Ele nunca chega tarde. Chega na hora em que a fé está pronta para o ver.